Os. Bom dia, gente. Aqui é o Paulo, conhecido como Samurai da Acupuntura. Hoje vamos falar sobre acupuntura etérica. Acupuntura etérica. Essa, apesar de ser chamada acupuntura, ela sai um pouco da medicina chinesa, aliás, sai bastante, né? A acupuntura etérica, ela funciona como reiki, ou seja, para você utilizar a acupuntura etérica, você precisa de uma iniciação por um mestre. No caso, assim como o reiki foi canalizado por Mikao Usui, o reiki mais tradicional, mais conhecido, a acupuntura etérica ela foi canalizada por Richard Eisenberg. Ele que foi o canalizador primeiro da acupuntura etérica, também conhecida como acupuntura etérica quântica. Como é que ela funciona? Ela funciona no campo etérico da pessoa, ou seja, não precisa de agulha para poder estimular os canais de energia. A teoria é a mesma. A teoria, gente, é a mesma. Funciona nos canais de energia, os 12 principais, os ordinários, tendíneos musculares, ou seja, atua no campo energético, principalmente no campo etérico. Quando você recebe a iniciação, quando você ativa, como em qualquer outra técnica quântica, etérica, você ativa o tratamento. Então, por exemplo, eu sou iniciado em acupuntura etérica quântica. Eu vou deixar na descrição do vídeo a hierarquia a qual que eu tive origem, né? Desde o Eisenberg até chegar na minha iniciação, né? Do meu mestre, do mestre dele, do mestre dele, do mestre dele e de Richard Eisenberg. São 5 ou 6 pessoas desde Richard para chegar onde eu estou, né? Claro que não sou só eu e esses poucos da minha linhagem, né? Claro que existem muitas pessoas aí no mundo iniciadas em acupuntura etérica. Qual que é a grande diferença? Você pode fazer a acupuntura etérica, o tratamento presencial ou à distância. Na minha prática clínica, quando é que nós devemos usar a acupuntura etérica? Sempre o bom senso, gente. Uma vez num curso que eu estava dando de quiropraxia, tinha um paciente muito obeso mesmo, obesidade mórbida. Devia ter uns 140, 150 quilos. Mas gordo, muito baixinho, muito gordo, coitado. E ele foi fazer meu curso de quiropraxia. Teve um aluno que falou assim: professor, mostra pra gente uma manipulação de lombar neste paciente obeso, como é que a gente faz? Não tem jeito. Por quê? Tem muita gordura. Ele não tem esse movimento de torção que o magro teria. Por quê? A gordura impede o movimento. Você perde amplitude de movimento, você perde movimento corporal com a gordura. Ou seja, a quiropraxia é indicada para todo mundo? É indicada para todo mundo propenso ao tratamento da quiropraxia. A acupuntura etérica, ela é de uma energia sutil. Energia sutil. Uma pessoa muito nervosa, em histeria, descontrolada, então você está lá e pensa assim: nossa, eu vou fazer uma acupuntura etérica nele para ativar os meridianos, para chegar no Shen e vai acalmar. Não vai ter efeito. Muitas vezes um paciente em surto, ele precisa de remédios controlados, fortes, às vezes nem via oral, tem que ser
tem que ser endovenosa, tem que ser aplicado intramuscular. Cada paciente requer um tratamento em específico. A acupuntura etérica é um tratamento sutil, então são pacientes, ao meu ver, isso é uma opinião minha, né? São pacientes que já estão num nível de equilíbrio melhor. Você é um paciente que não tem tantos vícios, um paciente com espírito moderado, uma elevação moral moderada, vamos colocar em um mediano, né? Uma pessoa medíocre. Mas você quer se tratar, você quer sempre melhorar, quer se aperfeiçoar. A acupuntura etérica vai ser fantástico. Você vai deitar, como fosse uma sessão de reiki, né? O mestre, o terapeuta etérico, vai ativar, né? Normalmente, eu ativo mentalmente, né? Como nas minhas técnicas, eu uso a mente, como o reiki e outras técnicas energéticas. Eu uso a mente, não uso mão. Mas vamos dar exemplo. Ativando a acupuntura etérica no meu paciente João para problemas da coluna. Digamos que ele tenha uma dorzinha crônica, mas que não incomoda tanto, mas no fim do dia, mais estressante ele sente, mas nada que tire suas atividades diárias, nada que necessite um remédio, só um incômodo, um cansaço, né? Um pesar nas costas. Então, ativando a acupuntura etérica no João para cansaço das costas. O paciente deitado, gente, é muito legal. Você sente uns agulhamentos ou estímulos. Realmente, a acupuntura, talvez por essa relação da pinicada, do teti, mas parece mesmo uma agulhadinha. Você sente o ponto. Eu sinto assim, às vezes dá uma fisgada, claro, muito sutil, né? Mas eu sinto muito formigamento no local. A pessoa vai sentir muito, né? Mas é um paciente propício a isso. Eu sou mestre Reiki. Eu já fiz muito Reiki usando Daikomyo, símbolos fortes, e a pessoa não sente nada. Estou lá com a pessoa 20 minutos em posição de mãos na cabeça, a pessoa deitada lá 20 minutos, você fica lá 20 minutos com a mão no rosto, você tira a mão do rosto da pessoa, a pessoa abre o olho. Falta quanto tempo? Quer dizer, é uma pessoa com uma agitação mental tão extrema que o reiki não faz efeito nela, não é um paciente para essa técnica. A acupuntura etérica também tem efeito. Todo tratamento holístico tem um efeito, mesmo que não seja compreendido a sua percepção objetiva, mas todo tratamento holístico, todo avançar para o bem, tudo tem um benefício, mesmo que não seja percebido pela nossa objetividade. Mas a acupuntura etérica, sutil, só vai ser percebida com um paciente mais receptivo, uma pessoa holística, uma pessoa com hábitos alimentares mais adequados, excelente. Se você é um terapeuta que gosta de medicina alternativa, você que tem sensibilidade às energias, que tem uma certa mediunidade, ou tem sensibilidade, faça iniciação em acupuntura etérica para você mesmo, para os seus pacientes, para os seus familiares, para um filho, criança, animais, plantas, vai ter. Qual um dos benefícios que eu vejo, um dos diferenciais que a acupuntura etérica tem, que a acupuntura sistêmica com agulhas não tem? Tudo tem um ponto positivo e negativo. O negativo da acupuntura etérica é que o paciente tem que estar mais receptivo. Mas o benefício que a acupuntura por agulhas não tem é a acupuntura etérica, como ela se manifesta no campo sutil, você pode estimular, é estimulado os trajetos internos. Como bem sabemos, o meridiano, por exemplo, do pulmão, o primeiro ponto sai daqui, né, o conhecido P1, e ele desce. Só que esse ponto não é o primeiro ponto, não é o P1, não existe P1.
Na verdade, esse é o primeiro ponto superficial do canal do pulmão. O canal do pulmão ele vem lá internamente, sai dos pulmões, tem as ligações internas. Essas rotas internas, a agulha não tem acesso. Você não vai pegar o trajeto interno do canal do pulmão, canal do fígado, né? Aqueles canais internos da face, de estômago, com intestino grosso. Esse a gente não consegue com a agulha. Mas a acupuntura etérica, ela vai lá dentro. Então é muito comum, na própria iniciação eu senti. Quando eu recebi a iniciação pelo Rafael, né, vai estar o nome dele na descrição do vídeo, porque é o meu mestre, né, eu senti as agulhas, se eu me lembro bem, no braço, senti uns formigamentos na cabeça e dentro do tórax eu senti também. É uma agulhadinha, é uma fisgadinha seguida de um formigamento local que fica e some. Essa foi minha percepção. Claro que cada um vai ter a sua própria percepção de acordo com a sua natureza interna, né? Bem, gente, é isso. Acupuntura etérica. Quem quiser fazer iniciação, eu cobro o preço de uma consulta. Pode ser feita à distância? Pode ser feita à distância. Eu envio a apostila, né? Quem se interessar em fazer uma iniciação em acupuntura etérica quântica, entre em contato comigo aqui pelo meu WhatsApp, na descrição do vídeo. Eu cobro o preço de uma consulta minha de acupuntura normal, né? Não é caro não, como o Reiki normalmente custa, né? Eu cobro uma sessão que é o que me foi cobrado. Eu normalmente sigo o que me é passado. Como o meu mestre me cobrou o preço de uma sessão, eu também cobro o preço de uma sessão. Entre em contato com o WhatsApp na descrição do vídeo. A gente marca uma iniciação à distância. Como o Reiki tradicional também pode ser feita iniciação à distância, a acupuntura etérica também pode ser feita, tem os benefícios. A gente marca, faz a iniciação, eu envio a apostila explicando como é feita a iniciação. A iniciação é só uma, não é como o Reiki não. A iniciação é só um nível. A iniciação já é mestre. Eu já mostro como é que é feita a iniciação, como é que é ativado a acupuntura etérica e já mando também o certificado junto com a hierarquia dos mestres, né? Tipo, no caso seria eu, né? Paulo, Rafael, e vai seguindo até chegar no Richard Eisenberg. Certo, gente? Dá um like aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, põe nos comentários aí o que vocês acharam dessa acupuntura etérica. Se acredita ou não acredita? Quando eu era praticante de Qigong, eu fui para a China em 1997. Eu já era praticante de artes marciais, praticante de Qigong, e já era Rosa Cruz. Depois eu entrei na eubiose. Muitos anos depois, devido à minha base no Qigong, respiração, movimento de energia, quando eu conheci o Reiki do Mikao Usui, eu não acreditei muito não. Um dia eu conheci uma pessoa que era reikiana e ela fez o Reiki em mim e eu senti a onda de calor passando pelo meu corpo. Eu fiquei muito curioso, me iniciei, fiz nível 1, nível 2, nível 3, fiz o mestrado. Quando eu percebi a natureza do Reiki, eu fiquei muito indignado disso ser tão fechado. Apesar de ser aberto, ele ainda é fechado. Por isso escrevi meu livro. Quem se interessar em comprar o meu livro, Mestre Reiki, né? Eu deixo na descrição do vídeo o link para comprar o livro no meu site. Compra lá, eu mando autografado para vocês. Mas a acupuntura etérica eu também paguei para ver. Muito interessante, gente. Façam. Vocês que são holísticos, mexem com energia, cuida da alimentação, cuida do espírito, dos hábitos, cuidado com os excessos emocionais, muito cuidado com os excessos emocionais, os venenos do coração, cuidado com a gulodice, né? Os pecados
da gula, dos pensamentos impróprios. Eu comecei com quiropraxia, com massagem bem agressiva japonesa, e com os anos eu fui sempre refinando. Caí na osteopatia, no Maitland, terapia manual, estudei Jotjedo, o shiatsu, massagem, sempre me refinando. Quando eu estudei acupuntura, eu aprendi com os chineses, agulha transfixante, sangria, era sangria mesmo, né? Não é como o ocidental faz, pega aquela agulhinha, faz um furinho, sai 2 gotinhas de sangue nos pontos nascentes. Gente, chinês é sangue mesmo, ele perfura a veia ali, você tem que pôr um baldinho embaixo assim, que corre sangue mesmo. Então são técnicas muito físicas. Com o nosso refinamento, a nossa própria natureza vai exigindo tratamentos mais ligados ao espírito, ao éter, ao psíquico, né? Até chegarmos à meditação, ao estado interior. Acupuntura etérica é fundamental para terapeutas dentro da medicina chinesa, holísticos, que já tem uma energia interna refinada, o cristal do coração, o Shen, já é muito polido, vocês vão gostar. Certo, gente? Dr. Paulo, Samurai da Acupuntura, se inscreve no canal, compartilha e precisando é só contactar pelo WhatsApp. Muito obrigado. Os